Eu me chamo Mauro, sou enfermeiro, especialista em cardiologia. Vamos para mais um estudo de caso que aconteceu no pronto-socorro. Paciente feminina, 65 anos, procurou atendimento médico no pronto-socorro, devido a uma dor no peito há um dia. Relata não ter comorbidade e não toma medicação contínua, somente analgésicos para dor de cabeça esporádica. Sinais de entrada na triagem: uma pressão arterial de 138 por 82, uma frequência cardíaca de 64 batimentos por minuto, uma saturação de 98% e uma temperatura de 36,2. Paciente na entrada foi classificado em caráter não urgência, encaminhado para atendimento médico pela porta no consultório. Em atendimento médico, paciente foi avaliado e solicitado exames de imagem, raio-x de tórax, exames laboratorial, eletrocardiograma e solicitado medicação devido à dor, e após será reavaliada. Então esse paciente ele foi avaliado pelo médico do consultório na porta, né? E foi solicitado então os exames laboratorial e um eletrocardiograma. Esse aqui é o eletro de entrada, o primeiro eletro que o paciente realizou e o médico avaliou esse eletro. Então vamos lá. Verificando esse eletro aqui, é um eletro de 12 derivações. Ele está no calibre padronizado, né, que são 25/10. Aqui em D1, D2 e AVF, você já vê uma onda P presente e positiva. Ó, D1, D2 e AVF. E negativo em AVR. Então, assim, ele é um ritmo sinusal. Em D2, vamos calcular a frequência cardíaca. Vamos verificar aqui a RR. Aqui, ó, R e R. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 quadrados dividido por 300. Ele vai dar em torno de 75 batimentos por minuto. Nós temos também aqui, visualizamos aqui ó, em D2, D3, AVF, é uma repolarização precoce. Né? Repolarização precoce, QRS, ele está estreito. Então, assim, nada que chame a atenção de priori nesse eletrocardiograma. Então esse eletrocardiograma que ela realizou, ele é um eletrocardiograma de 25/10, um ritmo sinusal, com uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Apresenta uma repolarização precoce e tem uma corrente de lesão subendocárdica. Aqui em AVL. Para a gente avaliar, ó, verificamos aqui em AVL, ela tem uma onda T negativa. Então essa onda T negativa e com a repolarização precoce, isso aqui é uma corrente de lesão subendocárdica. O eixo cardíaco desse paciente, ele está em a derivação mais isoelétrica é aqui em AVL, e a AVL ela está para D2. D2 está positivo. Então nós temos um eixo cardíaco de mais 60, dentro da normalidade. Vamos aguardar o resultado dos exames laboratorial e o médico vai avaliar para definir conduta. Foi solicitado então exames laboratorial para esse paciente, raio-x de tórax, eletrocardiograma e o paciente foi medicado conforme a dor. Após chegar dos resultados dos exames laboratorial, ele veio com um pânico de troponina. A troponina dessa paciente ela está em 120 e a referência para a mulher é menor que 9. Então, através desse resultado de exame, foi realizado um novo eletrocardiograma e o médico avaliou. O eletro que foi realizado foi este eletro. Ó, e o eletro, assim, em vista do primeiro, você olha lá, D1,
D2 e AVF, onda P positiva, negativa em AVR, mantendo aqui a corrente de lesão subendocárdica com negativo, onda T negativo em AVL, mantendo uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Aqui olhamos aqui em RR, olhamos 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 300, em torno de 75 batimentos por minuto. A diferença deste eletro para o primeiro já era mais ou menos aí em torno de 45 minutos após o primeiro eletro, e aí foi realizado o segundo, que foi o tempo de resultado e coleta dos exames laboratorial. A diferença desse eletro que nós conseguimos visualizar aqui é o que? Você visualiza aqui em V2, você verifica essa onda T aqui, ó, ela está suprada e ela está negativa também. A gente fala isso aqui, nós falamos em plus-minus, em onda T. Em V2 é uma alteração eletrocardiográfica. Então, assim, hemodinamicamente, o eletro ele houve uma alteração. E conforme a este eletro, o médico ele solicitou mais uma troponina para ser coletada após 1 hora e verificar se houve outras alterações eletrográficas. Então, assim, esse eletrocardiograma, o segundo eletro que ele fez, mantendo aí, então, a padronização eletrocardiográfica de 25/10, um ritmo sinusal, com uma frequência cardíaca de 75, repolarização precoce, corrente de lesão subendocárdica em AVL, parede lateral, com uma corrente de lesão subepicárdica em parede anterior em V2. Eixo cardíaco mantendo em AVL para D2 em mais 60, dentro da normalidade. Porém, esse eletrocardiograma, em vista do primeiro, ele também é anormal. Então, conforme a este eletro, o médico solicita uma nova coleta de troponina após um tempo. Então, após 3 horas, foi realizada uma nova coleta de troponina, com um resultado de 420 e realizado um novo eletrocardiograma. O eletrocardiograma é esse eletro aqui que aparece. Então, esse eletrocardiograma ele mostra um padrão eletrocardiográfico de 25/10, um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca de 75, apresenta uma repolarização precoce, uma corrente de lesão subendocárdica em parede lateral, uma corrente de lesão subepicárdica em parede anterior, em V2 e V3. O eixo cardíaco mantém em AVL, então se nós visualizamos aqui, ó, em AVL está para D2 e está positivo. Então, mantendo aqui a mais 60 dentro da normalidade. A diferença do primeiro e do segundo é essa alteração aqui. Então, assim, aqui é uma corrente de lesão subepicárdica em V2 e V3, pegando a parede anterior no coração. Desfecho clínico. Solicitado internação em UTI aos cuidados da cardiologia. Solicitado exames de imagem específico, cateterismo cardíaco. Realizado medicações 300 mg de AS e 300 mg de Plavix. No momento, o paciente consciente, orientado, Glasgow 15, respirando em ar ambiente, nega dor no momento, sinais vitais estável. Então, de diferença, esse paciente aí, ele será submetido a um exame que chama cateterismo cardíaco, e em caráter do quê? De urgência.
ele tem assim, ele tem uma alteração eletrocardiográfica e ele tem também as enzimas cardíacas dela foi estratificadas e conforme o gráfico foi uma troponina que ela vem o que? Subindo, que o normal da troponina dessa paciente, no caso feminina, tem que ser inferior a 9, né? E a primeira deu 120 e após 3 horas realizada uma nova troponina com 420. Então, assim, exames mais específicos aí para ser realizado seriam um cateterismo cardíaco. E como ela vai entrar em caráter de urgência, no caso, medicações realizadas de urgência seria os 300 mg de AS e 300 mg de Plavix. Conclusão final. O paciente foi submetido a um cateterismo cardíaco após 48 horas e com a conclusão: uma angioplastia primária com oclusão coronariana em artéria coronária descendente anterior, com 90% de oclusão, no terço proximal com a colocação de um stent. Então, se nós visualizarmos aqui, ó, essa daqui são as coronárias, tá? E essa aqui é a coronária descendente anterior. E a oclusão consta com a colocação de stent nessa região aqui, ó. Aqui você pode ver, daqui ela vem para cá e você vê aqui essa oclusão do vaso, quase total, 100% ocluído. Isso aqui significa o quê? Isso aqui pode ser gerado, é um infarto agudo do miocárdio. E esse infarto foi devido não por conta de trombo, foi por conta do quê? De uma estenose, um colabamento da coronária. E as informações complementares. Esse tipo de oclusão coronariana, ela provoca esse infarto agudo do miocárdio. Ele é o quê? É uma síndrome, né? E essa síndrome, ela chama... Vou colocar aqui. A síndrome de Wellens. No eletrocardiograma, um padrão, a onda T, ela é bifásica ou profundamente invertida, geralmente das derivações precórdias em V2 e V3, com indicação de uma estenose crítica e eminente na artéria coronariana descendente anterior. E às vezes pode acontecer o quê? Os marcadores cardíacos eles podem dar negativo. Então, assim, seria importante fazer essa estratificação dos marcadores cardíacos, no caso a troponina, e ali eles verificarem até a elevação dos marcadores. E após constatar e apresentando esse eletrocardiograma com essa figura aqui, então assim, nós temos que submeter ao quê? A um cateterismo cardíaco, tá? Então isso daí, o momento, o médico ele tem que avaliar, ter todos os critérios aí de avaliação, geralmente um especialista, né, no caso um cardiologista, porque isso aí ele se trata do que? Ele se trata de um infarto agudo do miocárdio. E esse infarto ele pega bem ali na parede proximal dessa artéria coronariana, né? Então isso aqui é tudo conforme os estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, conforme as diretrizes atualizadas de 2021. Então, assim, conduta e desfecho clínico referente a pacientes com esse tipo de oclusão. Então, olhando para aquela imagem do cateterismo que foi realizado nessa paciente, você vê que é bem semelhante a esta figura aqui, né? Então, assim, ela é bem semelhante. Olha aqui, ó. Essa aqui é a coronária descendente anterior e aqui é a oclusão. Oclusão não por trombo, e sim por uma estenose, um colabamento. Colabou. Então, assim, isso gera o quê? A dificuldade da circulação sanguínea aqui no local e assim provocando esse infarto agudo do miocárdio.
Então, nesses casos, tem que se submeter a um cateterismo de urgência e nesse cateterismo fazer uma angioplastia, no caso, a implantação de um stent, né, nesse local aqui, e o stent ele vai fazer com que esse vaso voltando à circulação normal e a oxigenação em toda a coronária, certo? E é isso. Esse estudo de caso, é um estudo de caso verídico que aconteceu em um hospital de alta complexidade que é localizado na zona norte de São Paulo. Um atendimento com sistema de triagem, protocolo de Manchester e dor torácica, tá? E para quem quiser também verificar aí sobre essa síndrome, né, a síndrome de Wellens, deixei também nas descrições um portal e tem também sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre anginas estáveis e infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, né, conforme as diretrizes aí de 2021. E também o meu canal, para vocês acessarem o meu canal e dar um like, se inscreva, e ali a gente conversa, ali a gente manda uma mensagem sobre tudo sobre emergências cardiológicas, emergências médicas, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.